Olá, eu sou Priscila Camilo e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as nossas emoções. Foi perguntado para algumas pessoas o que elas entendiam por emoção. E sabe o que elas responderam? Que emoção é aquilo que a gente sente. E eu quero dar um exemplo ilustrativo aqui para desmistificar que emoção não é exatamente aquilo que a gente sente. Se você for beliscado por alguém, você vai sentir algo, provavelmente um desconforto. E esse desconforto não é exatamente uma emoção. E um outro exemplo que traz a ilustração do que seria uma emoção é que quando você está, por exemplo, numa estrada, você está dirigindo um carro, conduzindo uma viagem, apreciando a paisagem, sabendo que você vai chegar rapidamente no seu destino final, e ao perceber que você está lindo pela sua jornada, um outro caminhão vem à sua direção e o teu corpo percebe que algo está errado. E este caminhão, ao vir à sua direção, o teu corpo começa a desencadear uma série de processos de resposta àquilo que foi percebido. Então, você vai ter algumas reações físicas, como uma dilatação da pupila, a sua boca pode ficar seca, o seu intestino pode parar de peristaltar. Se ele estiver cheio, vai querer esvaziar. Se sua bexiga estiver cheia, você também vai querer fazer xixi. Se você estiver com os músculos relaxados, eles ficarão mais túrgidos, você receberá mais irrigação sanguínea, a sua frequência cardíaca vai aumentar. E estes fenômenos, no corpo, onde você recebe todo esse campo de percepção, é uma resposta a algo que foi percebido, e isso é uma emoção. Então a emoção é este movimento onde o teu corpo desencadeia estes processos, e ao desencadear estes processos você consegue dar uma resposta a aquele gatilho, aquela percepção que você acaba de ter. E aí você deve estar perguntando, ok, mas por que é importante eu saber lidar com as minhas emoções? Nós vivemos um tempo, e hoje nós temos bastante incentivo de as pessoas procurarem esse tipo de conhecimento, onde as emoções não eram algo, vamos dizer assim, bom. Pensar era melhor, emoção não é tão bom. Então seria mais ou menos como a supremacia da razão em lugar da emoção. Porém, de um tempo para cá, através de pesquisas, através de uma necessidade que foi cada vez mais sendo ampliada, que é importante nós sermos educados emocionalmente. E nós sabemos que nossas crianças, nossos adolescentes não têm esse repertório, esse conhecimento, e por isso que nós vemos muitas pessoas tendo dificuldades nos seus relacionamentos. Um exemplo disso é que nos Estados Unidos, as crianças, elas têm aula de educação emocional. Os adolescentes aprendem a discriminar não só as próprias emoções, como as emoções dos outros. E aí, o ganho que eu tenho quando a educação emocional aparece na escola, nas empresas ou até em grupos, é que ao discriminar a minha emoção no nível individual, eu tenho mais condições de fazer isso no nível coletivo. E aí, o que você tem como um ganho, Quais são as vantagens de eu conhecer quais são as minhas emoções? Primeiramente, eu começo a trazer uma compreensão maior do que eu sinto. E ao compreender o que eu sinto, eu consigo talvez resolver problemas de um nível individual e também de um nível coletivo. Se eu conheço as minhas emoções, eu também começo a discriminar quais reações físicas o meu corpo sente, por exemplo, quando eu sinto medo. Essas emoções, as emoções mais básicas, medo, tristeza, raiva, alegria, elas produzem reações físicas, e quando nós discriminamos, nós conseguimos ter uma leitura e uma compreensão maior, e isso pode ser usado ao nosso favor e com uma contribuição para o ambiente que você está. Tem se falado muito da inteligência emocional. E é interessante quando se fala de inteligência emocional que há também um grande mito. Que você ter inteligência emocional seria controlar as suas emoções. E não necessariamente seria o controle das emoções. Aliás,
por este exemplo que eu dei aqui no começo do vídeo, controlar as emoções talvez seja impossível. Este conjunto de processos, de respostas que o corpo dá, vem como um campo extremamente automático. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é uma compreensão destes processos que acontecem no nosso corpo, quando a gente entra em contato com algo que a gente percebe qual resposta de ação e reação que a gente dá. As empresas, os grupos têm percebido que a inteligência emocional pode muito contribuir não só para um indivíduo, mas como para uma sociedade inteira. As empresas, por exemplo, elas se utilizam de ferramentas de inteligência emocional porque elas têm entendido que não é interessante eu ter numa equipe somente pessoas com alto QI, com uma capacidade cognitiva muito grande. Eu preciso também ter pessoas que tenham inteligência emocional, que é exatamente essa compreensão destes fenômenos que reverberam não só no nível individual como no coletivo, que é essa compreensão daquilo que eu sinto sendo usado a favor, inclusive, do coletivo. As pessoas que têm maior inteligência emocional, elas se relacionam melhor entre si, entre as pessoas com quem ela convive. Então, quando nós estamos lá, às vezes com as nossas crianças, nós que convivemos com adolescentes, precisamos incentivar cada vez mais que consigamos acolher as emoções do outro. É muito interessante quando eu vejo crianças, né? E eu fui mãe, já passei por isso, que nossa cultura, quando percebe, né? Nós somos incentivados quando uma criança tá chorando, que eu pelo menos já ouvi, tá? Não fui de fazer isso, mas eu já ouvi que a gente fala assim para a criança: engole esse choro. Então nós estamos vindo de uma educação onde emoção por um tempo foi reprimida. Emoção não era para ser expressa. Medo é coisa de gente fraca. Tristeza, nem pensar. Alegria demais atrapalha. Então, vergonha não se sente. Percebe quantos construtos há por trás de tudo isso que atrapalha todo o processo de nós entrarmos em contato com aquilo que é essencial, que é a compreensão disso que eu sinto, e quando eu compreendo, eu consigo discriminar, e quando eu discrimino, eu tenho que reconhecer. E quando nós reconhecemos as nossas emoções, nós aceitamos as emoções como elas vêm. Porque assim como elas vêm, elas também podem ir, desde que haja uma aceitação sem julgamentos, sem críticas. Nós aceitamos assim como veio e assim como será. É importante dizer que a vantagem de conhecer as nossas emoções, ela traz um benefício muito de nós sabermos dar respostas mais eficazes em menor tempo. Saber como nós nos comportamos, com medo, com tristeza, com raiva, com alegria, são fatores determinantes para que eu consiga me desenvolver no campo relacional, no campo sentimental, no campo do trabalho. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, nós não estamos falando exatamente de controle das emoções, mas essa capacidade de eu saber lidar, discriminar, reconhecer, aceitar sem críticas e julgamentos e utilizar isso a favor de si e a favor do outro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a que você possa ser incentivado a olhar mais para suas emoções, olhar para as reações físicas que o teu corpo traz quando você está tendo uma emoção de raiva, de medo, de tristeza, de alegria. E ao discriminar, você possa reconhecer. E ao reconhecer, você possa aceitar. E quando você aceita, é o ponto de partida que, mesmo que seja uma aceitação de que você não quer mais ser uma pessoa que sente muita raiva, que você consiga dar um novo sentido, ressignificar estas emoções. Este é o objetivo. Se nós não alcançamos esse nível de discriminação, de aceitação, nós não conseguimos trabalhar a favor das nossas emoções. Cuidar das nossas emoções, lidar com as nossas emoções é necessário. Eu diria
urgente. Então, fica aí esse desafio para você. Vamos olhar mais para isso. Até o próximo vídeo. Dê um like, compartilhe, comente como esse vídeo ajudou você.